Nesse vídeo, nós vamos abordar um pouco sobre a anatomia aplicada à síndrome de quebra-nozes. Começando com um pouco da anatomia normal da região, depois que a aorta descendente passa pelo hiato aórtico diafragmático, ela passa a se chamar aorta abdominal e possui vários ramos, sendo um deles a artéria mesentérica superior, que se origina mais ou menos 1 centímetro abaixo do tronco celíaco. Está localizada posteriormente ao corpo do pâncreas e é separada da aorta pela veia renal esquerda. Outros ramos de grande importância são as artérias renais, direita e esquerda, que passam posteriormente às veias renais, nervos e pâncreas. Outros vasos de grande importância da região são as veias renais, que se localizam anteriormente às artérias e drenam na veia cava inferior quase que em ângulo reto. A veia renal esquerda vem de sua origem no hilo renal, posteriormente ao corpo do pâncreas, e a veia renal direita chega à veia cava inferior, posteriormente à porção descendente do duodeno. Nessa imagem, observamos que a artéria renal esquerda cruza a aorta anteriormente, imediatamente abaixo da origem da artéria mesentérica superior, chegando na veia cava um pouco acima da veia renal direita, que segue seu caminho diretamente para a veia cava inferior. As artérias renais, juntamente com as veias renais, fazem a irrigação dos rins, órgãos bilaterais que estão localizados no retroperitônio e são envolvidos por uma cápsula fibrosa e por uma cápsula adiposa. Os rins e seus vasos também estão embebidos em uma gordura pararrenal, que é mais espessa nas margens renais e se estende para o seio renal no hilo. Agora nós vamos falar da anatomia na síndrome de quebra-nozes, que é uma condição na qual a compressão da veia renal esquerda no seu trajeto entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior, o que ocorre graças a uma diminuição do ângulo aorto-mesentérico. Normalmente esse ângulo é de aproximadamente 90 graus, mas ele pode se encontrar drasticamente reduzido na síndrome. Nessa imagem de angiotomografia, nós conseguimos claramente ver a compressão da veia entre as duas artérias. Uma possível causa dessa compressão é a ptose renal esquerda, também conhecida como rim flutuante, que é uma condição na qual o rim desce livremente dentro do retroperitônio quando o paciente se move da posição de supino para ereto. Isso gera um alongamento da veia renal esquerda que pode estar relacionado à síndrome. Outra possível causa é a hiperlordose, ou seja, o aumento da curvatura lombar para além de um nível fisiológico. Por fim, outra possível causa é a escassez de gordura retroperitoneal. Como a Fernanda explicou, o rim fica localizado no retroperitônio, envolto por tecido adiposo, e é possível que a escassez desse tecido adiposo esteja correlacionada com uma diminuição do ângulo aorto-mesentérico, levando ao desenvolvimento da síndrome. É também válido ressaltar a existência do que se chama de síndrome de quebra-nozes posterior em paciente com variação anatômica, em que a veia renal esquerda passa posteriormente à aorta. Nesse caso, costuma haver compressão da veia entre a aorta e a coluna vertebral, como é visível nessa imagem de angiotomografia. A compressão leva a uma hipertensão da veia renal esquerda e gera uma dilatação desde o ponto de estenose até o rim esquerdo. Com isso, tem-se um aumento da pressão sanguínea no sistema venoso renal, que provoca o desenvolvimento de circulação colateral, ou seja, de uma nova circulação anastomótica que surge para compensar essa passagem obstruída. Essa circulação colateral pode se dar através das veias ovárica esquerda, adrenais e lombares. Nessa imagem, vemos a circulação colateral ocorrendo pela veia ovárica esquerda, que portanto se encontra em congestão. Outras consequências dessa elevada pressão são também o aparecimento de varizes, como é possível ver ocorrendo no plexo venoso ovariano, e também a ruptura do fino septo que separa as veias do sistema coletor urinário no fórnice renal, gerando o efluxo de sangue para o sistema coletor. Essas consequências geram os sintomas mais comuns da síndrome, que serão abordados a seguir. A compressão da veia renal esquerda leva à hipertensão venosa proximal, induzindo o desenvolvimento de varizes e caminhos colaterais na região da pelve renal, tendo como resultantes desde quadros assintomáticos, que ocorrem na maioria dos casos, até episódios de hematúria macroscópica, proteinúria, hipertensão renovascular e dores no flanco esquerdo. A dor é um dos sintomas mais comuns da síndrome, podendo ser agravada pelo ato de sentar e caminhar, por exemplo. A hematúria é o mecanismo mais comumente relatado e provavelmente ocorre pela ruptura do septo de paredes finas secundárias às altas pressões venosas no sistema de coleta renal, como já foi comentado anteriormente.
A hematura microscópica assintomática e a proteinúria ortostática podem ocorrer em pacientes com a síndrome, sendo que essa hematura microscópica ela pode se agravar para uma situação macroscópica. Isso é um dos principais motivos para uma consulta e procura do urologista. Além disso, devido a essa condição de compressão da veia renal esquerda dada na síndrome, os homens eles podem apresentar varicocele, que é uma dilatação das veias que drenam sangue testicular, principalmente do lado esquerdo, e as mulheres elas apresentam sintomas de congestão pélvica, como a dismenorreia, a disúria, a dispareunia, varizes vulvares e pélvicas, como foi mostrado anteriormente na descrição anatômica dessa síndrome. Quanto à epidemiologia da síndrome de Quebra-nozes, é importante comentar que a prevalência dessa síndrome ela vai ser relativamente superior ao seu diagnóstico, principalmente porque nem sempre a presença dessa alteração anatômica ela vai provocar uma sintomatologia. Estudos têm relatado que essa síndrome apresenta prevalência provavelmente aumentada no sexo feminino. Além disso, foi verificado que essa síndrome associa-se positivamente à estatura elevada, constituição astênica e índice de massa corporal baixo, já que nesses casos observa-se uma diminuição da gordura retroperitoneal e, consequentemente, uma diminuição do ângulo aorto-mesentérico. Pode-se afirmar alguns critérios para o diagnóstico da síndrome de Quebra-nozes, como a existência de um gradiente venoso entre a veia renal esquerda e a veia cava inferior maior que 3 milímetros de mercúrio, o aumento de 5 vezes na velocidade máxima do fluxo da veia renal esquerda na passagem pela artéria mesentérica superior em relação ao hilo renal, e a angiotomografia ou angiorressonância com ângulo entre a aorta e a artéria mesentérica superior inferior a 45 graus. Além disso, a confirmação do diagnóstico da síndrome se dá pela realização de exame de imagem, os quais podem ser citados: a ultrassonografia com Doppler, que é um método não invasivo que demonstra a anatomia da compressão da veia renal esquerda e as características da hemodinâmica do fluxo; a angiotomografia computadorizada, que utiliza reformatações multiplanares, que avalia a relação entre a aorta, a artéria mesentérica superior e a veia renal esquerda, além de permitir fácil mensuração do ângulo aorto-mesentérico e da distância entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Há também a angiorressonância magnética, que demonstra a compressão da veia renal esquerda no ângulo aorto-mesentérico, além de revelar a presença de circulação colateral. E a venografia, por contraste, é considerado o método padrão-ouro, por ser o método mais informativo, que conta com a aferição de gradiente de pressão da veia renal, com a medida da diferença de pressão entre a veia renal esquerda e a veia cava superior. Contudo, esse exame tem caráter invasivo e se torna uma opção tardia para o diagnóstico. Agora eu vou falar brevemente sobre os tratamentos disponíveis para essa síndrome. O tratamento conservador é o mais indicado para pacientes pouco sintomáticos e é um tratamento clínico para contenção de sintomas e não visa de modo nenhum a resolução da causa. Os outros dois tratamentos, o tratamento com stent e a cirurgia invasiva, tem como objetivo principal a correção da causa. O stent é um aparelho que vai permitir que a veia se mantenha aberta mesmo sob pressão. E a cirurgia reposiciona a veia para longe do ponto de pressão, corrigindo assim o problema inicial. Na figura esquerda, nós conseguimos ver como o stent endovascular funciona. Ele é inserido de forma endovenosa e é uma estrutura que força a abertura do vaso de dentro para fora, mesmo quando o vaso está sob pressão externa. A desvantagem desse tipo de equipamento é que ele pode acabar migrando para outra posição, perdendo seu efeito. Para evitar que isso aconteça, é possível utilizar um stent extravascular, que é fixado no exterior do vaso, formando uma barreira que evita que o vaso sofra pressão de fora para dentro. A imagem superior demonstra como isso é realizado. Agora, na figura esquerda, nós conseguimos ver uma representação do resultado do procedimento de transposição da veia renal esquerda. Nessa cirurgia, a conexão entre a veia renal esquerda e a veia cava inferior é fechada, e uma nova abertura é feita inferiormente, a fim de afastar a veia renal esquerda do ângulo formado pela aorta e pela veia mesentérica superior. Na imagem à direita, nós vemos o resultado dessa cirurgia, e nessa imagem, V1 é o ponto original de conexão entre a veia cava inferior e a veia renal esquerda, e V2 é o novo ponto de junção após a transposição. Dessa forma, nós conseguimos ver como a veia renal esquerda foi deslocada inferiormente. A derivação reno-caval é uma alternativa à transposição venosa, e consiste na criação de um caminho alternativo para a passagem de sangue em direção à veia cava, utilizando a veia safena magna. Dessa forma, o bypass venoso criado pela veia safena magna é capaz de permitir o fluxo de sangue em direção à veia cava inferior, mesmo com a manutenção do estrangulamento da veia renal esquerda. Na imagem à direita, nós conseguimos ver um antes e depois da cirurgia.
e as estruturas estão demarcadas conforme a legenda abaixo.